Fala Mais Joga está no ar e hoje, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial do Combate à AIDS. E para isso a gente trouxe a doutora Poliane Prismic, que é ginecologista, especialista em sexualidade. É isso, doutora? É isso mesmo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Prazer recebê-la aqui no Combo. Prazer é meu. Então, hoje, dia 1º de dezembro, é um dia especial porque é o momento que as pessoas devem se conscientizar dessa questão da AIDS. Que, apesar de que já existe há 30 anos a AIDS, parece que as taxas estão aumentando, né? Infelizmente, sim, Bianca. Ai, por que isso, doutora Poliane? Então, Bianca, é uma coisa simples da gente responder, porque as pessoas ainda não se habituaram ao uso de usar camisinha. Tanto os homens, às vezes, estão meio irredutíveis, as mulheres também começam a achar que é o amor da vida. Depois de 3 meses de relacionamento, de cada 10, só 3 continuam usando camisinha. Isso começa a aumentar realmente o número de pessoas infectadas pelo vírus do HIV. O número de pessoas, assim, hoje pelo mundo, a gente sabe que é muito grande, mas infelizmente é muito maior do que o sabido. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão infectadas pelo vírus do HIV e elas não estão... de contar? Elas têm vergonha de contar e não têm nem ideia, então estão por aí transmitindo. Se hoje você me perguntar o que mudou no vírus do HIV, é que antigamente, quando ele foi descoberto, quem realmente tinha esse vírus e adquiria eram os homossexuais. Sim. Tanto que foi descoberto nesse grupo, mas hoje não são mais eles que são contaminados, porque eles usam camisinha, eles já entenderam, são pessoas diferenciadas, que estão realmente se cuidando e se preocupando com a sexualidade. Sim. O problema maior é no adolescente, no jovem, que está começando cada vez mais a vida sexual cedo. E, além disso, as pessoas da terceira idade e as mulheres casadas. Por quê? Porque acreditam que o marido não está traindo fora de casa. E as pessoas da terceira idade, por quê? Porque não tem mais o hábito de usar camisinha. Na verdade, eles nunca usaram, né? Você pega um homem hoje de 55, 60 anos, ele nunca usou camisinha. Então, agora ele não vai estar usando mesmo. Ai, não tem o costume, Não né? tem o costume. Por isso que é importante a gente alertar todo mundo que o uso da camisinha deve ser frequente e deve ser meio como escovar os dentes. Exatamente, não é? Exatamente. Se você se habituar desde o início da vida sexual, desde essa fase de descobrimento, a saber que sexo oral, outros tipos de sexo... também você transmite o também pode. HIV. Você pode tanto transmitir o HIV, e não só o HIV. A gente fala do HIV, mas tem, por exemplo, o papiloma vírus humano, que é o HPV, que aumenta o número de câncer de colo de útero, de câncer de pênis. Ele também pode ser transmitido facilmente. Para você ter ideia do dado desse vírus, do HPV, de cada 10 meninas que começam a vida sexual, 7 são contaminadas na primeira relação. Nossa. Então é uma coisa altíssima. Mas o que acontece quando você contrai esse vírus? Quando você contrai, você pode ter as verrugas genitais e no futuro você pode ter algum problema relacionado ao câncer de colo de útero. Hoje a gente tem ainda vacina contra o HPV, que é uma coisa que ajudou bastante, mas é uma vacina ainda muito cara, que para o nosso país, o Ministério da Saúde não tem como fornecer. Para você ter ideia, se eles fossem fornecer, Bianca, eles acabariam com 45% da verba que se tem hoje para o Ministério da Saúde. A gente tem carência em muitas coisas. Então, assim, essa vacina não vai chegar no posto de saúde tão cedo, infelizmente. Então, o que as pessoas têm que realmente fazer é se prevenir usando camisinha. Sim. Agora, existe alguma vacina para o HIV ou para AIDS? Infelizmente, não. Não existe. Não existe. Então, a única vacina que a gente mesmo. tem, na verdade, que é uma vacina que funciona na maioria das vezes ajudando a você não se contaminar, é usar camisinha. E uma coisa legal, Bianca, é a gente está falando dos tipos de camisinha que tem. Né? Verdade. Então, vou mostrar para você. Porque todo mundo conhece a camisinha masculina, né? Que é a... Exatamente. Tradicional. A tradicional. Essa daqui são as camisinhas femininas, né? Então, como é que funcionam essas camisinhas? A menina pode estar colocando antes da relação, ela coloca aqui dentro da vagina, fica recobrindo o colo do útero e ela, além de proteger todo o canal vaginal, ela vai estar protegendo também os lábios externos. Então, ela protege também contra essas outras doenças sexualmente transmissíveis, que só através do contato de pele podem ser passadas. Então, ela é bem interessante. Ela tem Agora, um custo... como é que as meninas podem, as adolescentes que estão agora iniciando a vida sexual, elas podem usar Podem a camisinha? usar, sem problema nenhum. É fácil de colocar? Fácil de colocar. É mais fácil do que colocar um OB. Ah, é? É. Porque ela é mais macia, olha só. E ela fica com ela fica presa. Direto. Ela tem que retirar depois que tiver as relações sexuais, sem probleminha nenhum. Sempre checar se ela não rompeu, nada disso, então pode encher ela de água. Aí lava. Lava e pode até reutilizar. Porque ela é de um material bem mais forte do que a camisinha masculina. Verdade. A camisinha masculina, ela é bem conhecida, mas vamos mostrar de novo. Essa daqui, né? O que é importante a gente reforçar na camisinha masculina? Como que a gente coloca? Então, aqui está o nosso pênis falso. Você tem que tirar realmente o ar
e descascando, né? Deixando essa camisinha chegar até a base do pênis. Tá. Sempre tirar o ar aqui de cima, porque senão o que acontece? Se você não tira o ar, ela vira uma bexiga. Então, na hora que você tem a relação, estoura. Putz. E você acaba se contaminando, aí tem o risco da gravidez, de um monte de outras coisas. E como faz para, de repente, se o garoto não colocou muito bem? Ele não tem certeza se está bem colocado. O que ele deve fazer? Ele tira e coloca outra. Coloca outra. Coloca outra. Então, aí, o que você tem que pensar? Camisinha você pode pegar no posto de saúde, é gratuito. Usa sempre, leva sempre 2, 3 camisinhas, principalmente por quê? Porque quando você é adolescente, você está começando a vivenciar a sua sexualidade, Sim. Você pode ter uma ereção um pouquinho antes, então você já tem que colocar a camisinha, ou você pode, de repente, ter uma relação, o período refratário que a gente chama, que é o período dele estar pronto para outra relação, é mais rápido, então de repente ele pode ter 2 relações sexuais. Entendi. Né? Então é sempre importante ele estar levando um número de camisinhas maior do que 2. E tem gente que coloca uma camisinha em cima da outra. Isso não adianta nada. Não adianta né? nada. Pelo uma contrário, só basta. o que acontece? Você acaba escorregando, então você pode perder uma camisinha lá dentro e uma traciona a outra. Então você acaba tendo um risco maior ainda de contaminação. Agora, vamos supor que a camisinha rompa. O que o casal pode fazer? Bom, primeira coisa, eles têm que conversar entre eles, ver se realmente não existe um risco de contaminação. Se os dois não fizeram teste de HIV, procurar um hospital público ou um hospital privado, se eles tiverem plano de saúde. Fazer o teste rápido de HIV. Como que é o teste rápido? O teste rápido é um exame de sangue, Tá. que está pronto em 3 horas. E se por acaso um dos dois for contaminado, o que não é contaminado deve tomar uma prevenção, que é uma profilaxia com o AZT, que é a medicação que a gente usa, para estar evitando que você tenha um risco de contaminação. Você tem ainda o risco? Tem, mas é um risco menor quando você usa a medicação. Né? Mas o vírus demora a aparecer? Ele pode demorar. Existe um período que a gente chama, Bianca, de janela imunológica. Então, você tem um período de contaminação que a maioria das pessoas começam a aparecer com 6 meses depois da contaminação, mas você pode, por 2 anos, ser contaminado e não aparecer no exame. Nem no exame de sangue? Nem no exame de sangue. Nossa. O que é importante para esse casal? Que além do risco de HIV, eles devem tomar cuidado com uma gravidez, né? Principalmente se tratando de adolescente. Então, para isso, o que a gente tem? A gente tem a pílula, que deve ser usada só nesses momentos de emergência. Não é uma pílula para usar como contraceptivo. Vamos conversar sobre essa pílula daqui a pouquinho, porque o Combo Fala Mais Joga já volta com a doutora Poliane Prismi, que fica por aí, que é importante. Combo Fala Mais Joga está de volta hoje, dia 1º de dezembro, Dia Mundial do Combate à AIDS. E a gente trouxe a doutora Poliane, que é ginecologista, especialista em sexualidade, para tirar todas as dúvidas que todo mundo deve ter em casa, mas tem vergonha de perguntar. Tem muita gente com vergonha de perguntar, não tem não? Com certeza, principalmente quando a gente fala de sexo, né? É, total. A gente terminou o bloco falando da questão de um casal que talvez rompa a camisinha, a garota não sabe se pode ficar grávida ou não. Então, a primeira providência é ir no hospital fazer o exame de sangue para ver se nenhum dos dois... Exatamente. Se é um parceiro recente que nunca fez o exame de HIV, a gente pode fazer o teste rápido para deixar os dois mais tranquilos. E, além disso, fazer a prevenção da gravidez. Sim. Que é a pílula de emergência, que deve ser usada só nesses casos, que realmente acontece alguma eventualidade. Não é método de contracepção. Por isso que é tão importante falar disso. Porque muitas vezes os adolescentes acham que podem ficar usando a pílula do dia seguinte, né, como ela é conhecida popularmente, como método de contracepção para evitar filhos. E, na verdade, não é bem isso. Não é bem isso. Não é bem isso, por quê? Porque essa pílula, ela tem uma quantidade de hormônios muito grande. E ela acaba fazendo não só mal para essa adolescente que está tomando, então ela pode engordar, pode dar ganho de peso, pode dar retenção de líquido, dar um risco maior de trombose, mas além disso ela não funciona adequado. Então ela começa a ter um risco maior de não funcionar. Então é muito importante que essa pílula seja usada nesses momentos. Então assim, rompeu uma camisinha, você teve uma relação sexual fértil. Exatamente desprotegida. Não, eu acho que o único meio da gente realmente achar que foi um acidente é você estar usando uma camisinha e romper, que isso infelizmente ainda acontece. É. Mas tem que tomar cuidado. O que você acha que acontece? Ainda não desenvolveram material para camisinha?
Na verdade, Bianca, assim, existe ainda muita gente que coloca a camisinha errada, você viu que a gente acabou de mostrar, mas a gente sabe que um monte de gente coloca a camisinha errada, não só quem está iniciando a vida sexual, muita gente que já tem vida sexual há um bom tempo. E além disso, infelizmente, você ainda tem risco de falha. Eu te falo porque a gente faz ultrassom no consultório e faz ultrassom transvaginal que você usa a camisinha. Sim. Às vezes eu coloco no aparelho, rompe a camisinha. Olha só. Durante o exame. Então, por mais que seja testada, existe um número pequeno de camisinhas, graças a Deus, mas que podem ter uma ruptura. Tem algumas marcas que são melhores que as outras no mercado? Tem Você algumas... deve estar atento a algum tipo de especificação na camisinha? Na verdade, Não. assim, desde que ela esteja sendo vendida com recomendação do Ministério da Saúde, a gente pode estar confiando. Uma coisa que tem que se tomar cuidado, que tipo de produto você usa com a camisinha. Então, tem gente que, por exemplo, no lugar de usar... Isso faz diferença? Faz. Tem gente que no lugar de usar um lubrificante vaginal adequado, usa algum outro tipo de substância que pode favorecer a ruptura da camisinha. Então, tem esse daqui, eu não sei se você conhece. Olha, dá uma passadinha nele, na mão. Tá, esse é um lubrificante. É, você viu que ele dá uma sensação de quentinho? É verdade. Então, ele é um lubrificante vaginal que pode ser usado para camisinha. Ele é um produto que dá uma sensação, assim, de aumento do toque. Então, melhora também na hora de você propiciar o prazer para a parceira. Então, você pode passar o lubrificante na camisinha? Você pode usar e pode usar tópico também, porque esse lubrificante não vai favorecer a ruptura da camisinha. Entendi. Tanto na menina quanto no menino. Tanto na menina quanto no menino. E ele aumenta também a sensibilidade da pele. Olha. Então, isso é legal, por quê? Porque é importante quando a gente fala de sexualidade também, principalmente para quem está começando a aprender, é que você não tem que satisfazer só você tem que satisfazer também seu parceiro. É verdade. Né? Então, sempre está conversando com a parceira, a menina também está conversando com o menino, e não ter essa coisa assim de receio de falar, de achar que de repente isso pode te prejudicar, que ele pode achar que você é muito experiente, não. O mais importante no sexo é você realmente se despir com o outro. Então, você está conversando com ele, está abordando os temas da sexualidade, desde o método de contracepção, da importância do uso da camisinha, e também do prazer. Se essa pessoa está gostando de ter relação sexual com você, de como está sendo, porque é isso que vai fazer vocês dois crescerem juntos. É verdade, né? Agora, a gente andou dando uma olhada no Orkut e tem muitas comunidades do tipo, quem faz exame não pega AIDS, ou homem não pega AIDS. Não existe isso. Esse é o maior absurdo. Ou que AIDS pode só falar. pega quem faz exame para ver se tem AIDS. Ou seja, absurdo. tudo isso é mito absurdo, né? Mito absurdo, e não só isso, eles estão fazendo as pessoas desaprenderem o que é certo. A gente tem que sempre se cuidar. O ideal que eu recomendo para todas as minhas pacientes, casadas, solteiras, uma vez por ano, fazer todas as sorologias. Então, o que são as sorologias? São os exames de doença sexualmente transmitível. Não é só HIV, não. É hepatite B, é hepatite C, é sífilis. Você sabe que tem um dado interessante? A gente teve um aumento nos últimos 10 anos no Brasil de 300% da sífilis. Uau. Ninguém fala de sífilis, mas a gente tem um monte de crianças nascendo contaminadas, com problema de desenvolvimento cerebral, crianças mal formadas por conta da sífilis. Nossa. Por quê? Porque as pessoas não se preocupam mais de se proteger. Então, é muito e importante a sífilis também checar. é mesmo, se fizer sexo sem camisinha, também pode pegar Você também sífilis. pega. E é uma coisa difícil de perceber, sabe por quê, Bianca? Muitas vezes, a lesão que a sífilis dá, que é uma ferida, ela não dá dor. Então, parece uma bolinha lá, você acha que não é nada. E na hora da pessoa repente fazer vai xixi e urinar, ela sente dor, um arder? A minoria sente. A minoria sente. minoria sente. Então a pessoa não sabe que tem. Não tem nem ideia. Vai saber através desse exame, e o que é pior nisso tudo? É um tratamento super fácil com antibiótico, que é a penicilina, que todo mundo está cansado de conhecer, né? Quem tem alergia à penicilina pode usar um outro tipo de antibiótico, que é a eritromicina, mas é uma doença totalmente tratável e curável. E qual que é o problema maior ainda que a gente tem com isso? A sífilis pode não dar problema só para o seu filho, pode dar problema para você também. Por quê? Porque a sífilis ela pode virar uma doença cerebral. Ela pode acometer o sistema nervoso central e te deixar com um problema seríssimo. Gente, nossa. Neurológico. É perigoso mesmo. Perigosíssimo. Agora, quais são os mitos e as verdades da AIDS? Beijo na boca? Beijo na boca, assim, dificilmente você pega AIDS. Quando que você pode pegar? Se a pessoa tiver uma lesão e você também tiver uma lesão. Então, por exemplo, uma afta. Então, por isso que é importante, quando a gente faz essas experimentações, você está
está tendo pelo menos o mínimo conhecimento do seu parceiro. Então está tentando saber quem ele é, está tendo um certo grau de intimidade. Não vá com tanta sede ao pote, né? Às vezes, hoje em dia, o que acontece? O adolescente quer beijar 10 meninas numa balada, a menina quer beijar 10 meninos. Não é isso que vai te fazer feliz. E tem uma coisa que é terrível também, Bianca. Estou cansada de ver meus pacientes adolescentes chegando no consultório, falando, então, eu estou tendo relação sexual, mas não está sendo legal, não estou sentindo prazer. Nossa! Mas o que aconteceu? Como assim? Como que foi sua primeira relação? Eu conheci um menino numa balada e a gente foi lá e transou. Falei, na balada? Na balada. Que loucura. Qual que é o problema? A menina, ela precisa ter confiança no menino, ela precisa se sentir acolhida. Sim. A mulher não vai sentir prazer de conhecer um bonitinho na balada e ir pra lá e transar. Principalmente quando ela tem a primeira relação sexual dela. Quando você for adulta, dona do seu nariz, você pode até escolher fazer casual sex. Que é isso, você vai, olha, gosta e transa. Mas assim, quando você é adolescente, isso não só para as mulheres adultas, a gente sabe que um monte delas se arrependem de ter feito isso. Se você não tiver vínculo com esse parceiro, você com certeza vai sofrer e não vai gostar da sua primeira relação. Isso vai começar a te deixar com uma opinião meio ruim a respeito do sexo. É verdade. Como se relação sexual não desse prazer. Você vai ver na novela, você vai ver no filme, todo mundo super feliz com a vida sexual e vai ficar se questionando de por que com você não é assim. Então, se vincule com o parceiro, saiba com quem que você está namorando, com quem que você vai ter sua relação sexual, porque isso é muito importante. Não só para o menino, mas para a menina também. Com certeza. E eu acho que esse assunto também é um tabu para os adolescentes conversarem com os pais. Quero saber como é que se dá essa relação dos pais com os filhos daqui a pouquinho, porque o Como Fala Mais Joga já volta, fica por aí. Como Fala Mais Joga está de volta, hoje dia 1º de dezembro, Dia Mundial do Combate à AIDS. A gente trouxe a doutora Poliane, que tá, nossa, uma fofa, Poliane, você tá falando tudo. Eu tô adorando esses joguinhos. Tá, né? A gente resolveu manter esse do Wii, porque tá tranquilo, dá pra gente conversar bastante. E a minha dúvida é, como que os adolescentes, os jovens, né, podem conversar com os pais sobre sexualidade? Os pais precisam entender que deve ser falado isso em casa. Com certeza. Não E é? por que deve ser tão falado, Bianca? Porque, infelizmente, né, a gente está tendo hoje um adolescente que cada vez mais ele está buscando as informações na rua, porque muitas vezes não tem a informação em casa, e que está começando as experiências sexuais cada vez mais cedo. Nos últimos 10 anos, a gente teve um decréscimo de 17 anos para a primeira relação para hoje 15. E eu acho que isso vai ficar menor ainda. Olha só. Então, é obrigação dos pais estarem falando sobre a sexualidade. Mas é obrigação também do adolescente saber com quem que ele deve falar da sexualidade. Porque às vezes seu pai tem dificuldade de falar com você. Também tem isso. Porque muitas vezes ele acha ainda você muito criança, ele tem medo de invadir o seu território, ele não sabe como se dirigir a você. Quando você acha que é o momento de repente, o pai ou a mãe sondar o filho para conversar sobre isso? Eu acho que a sexualidade tem uma idade? Eu acho que não. Eu acho que você tem que falar de sexualidade hoje em dia na mesa do jantar, em casa, com a criança desde sempre. Então, saber, por exemplo, como que se engravida, quando você tem uma cena, não escapar daquela cena, tentar explicar que as pessoas devem se amar, que elas devem se conhecer, porque dessa forma você vai estar ensinando para o seu filho a sexualidade saudável, do autoconhecimento, do respeito para o próprio corpo. De repente, incentivar a menina, desde sempre estar indo no ginecologista antes da primeira menstruação, por quê? Se ela tiver dificuldade, a mãe tiver dificuldade de falar com ela, eu vou estar falando, né? Eu faço isso no consultório. Quando eu falo você pra atende a menina, a mãe fica junto também? Normalmente o que eu peço pra mãe deixar a menina entrar sozinha, se a menina se sentir à vontade, pra gente conversar. E depois a mãe entra, a gente conversa, tudo isso. E eu deixo sempre a menina... Ela quer contar uma coisa que tenha vergonha. Às vezes tem até uma curiosidade, ela viu alguma coisa na aula dela de ciências, na aula de biologia, ela quer perguntar. E ela tem receio da mãe achar que de repente aquilo possa sugerir alguma coisa, que ela tá com namoro, alguma coisa desse tipo. Então o que eu falo? Olha, você tem que saber que quando você achar que talvez você vá ter a primeira relação, ou que você está começando a ter mais interesse, me liga, vem aqui no consultório, sua mãe não precisa ficar sabendo disso, você vai contar na hora certa, mas você precisa saber como fazer. Primeiro, para você não fazer da forma errada e adquirir uma doença. Segundo, para você não se machucar, não só emocionalmente, mas também fisicamente. A vagina da mulher, ele é um órgão delicado, o pênis do menino também, você tem que saber como usar. E, na verdade, existem alguns exercícios para você ter primeira relação sexual, para tornar desde a primeira prazerosa. Acho que não tem coisa mais chata do que você falar assim, olha, depois
depois de mais ou menos 6, 7 meses que eu tive minha primeira relação, até foi mais ou menos legal, mas a primeira foi péssima, sangrou, doeu. Não é normal isso acontecer. Não é. Agora, as meninas até têm essa preocupação de ir no ginecologista, se cuidar. Os meninos não, porque Os meninos não. É diferente, né? O homem desde sempre, né? Já Eles tá têm uma ali. dificuldade de procurar o serviço médico. E aí, o que acontece muitas vezes é que os garotos começam a achar que sabem tudo, porque os homens têm essa mania de achar que sabem tudo, e quando, na verdade, podem estar fazendo coisas erradas. Muitas coisas Né? erradas. Por exemplo, não saber colocar a camisinha. Mas Né? que é uma coisa básica. Então, assim, quem que pode auxiliar nessa hora o menino? Um urologista, de repente. Um urologista. Como a menina vai no ginecologista, o homem pode ir no urologista, né? Ele pode estar falando, pai, eu queria ir ver se está tudo bem com o meu pênis, ver como é que está a minha taxa hormonal. De repente está indo num urologista. É até uma forma legal de você incentivar seu pai que está em casa e que muitas vezes não vai, aí também um urologista verdade. falar, nossa, meu filho está tendo essa preocupação, eu estou aqui com os meus 45 anos e não fiz o exame da próstata. É verdade, né? tem que ver. Agora, mantendo no foco nos jovens que tenham AIDS no Brasil, esse número é muito grande? Infelizmente é muito grande. Infelizmente. Está se tornando cada vez maior. Tá se E tem um tornando. problema ainda maior. Não só a AIDS adquirida pela sexualidade, mas também pelo uso de drogas. Infelizmente, hoje a droga, ela está inserida dentro da escola, no clube. E muitas vezes o jovem começa com uma maconha, achando que não é nada, mas ela é a porta de entrada para muitas coisas. Para a cocaína, para o crack. E essas drogas, principalmente as injetáveis, elas acabam levando a uma quantidade muito maior de transmissões de doenças, principalmente as doenças como a AIDS. Por quê? Porque apesar de se falar isso incessantemente, as pessoas ainda compartilham seringa, caninho, né? A cocaína ela pode ser aspirada, então existe um caninho de vidro que acaba sendo trocado. As pessoas podem estar com uma ferida lesão, no nariz, e na verdade, uma lesão. assim, esse tipo de droga, ela causa uma vasodilatação muito grande, então é muito fácil sangrar esse nariz, né? Então isso acaba sendo contaminado. Se você olhar o caninho, você não vai ver nada. Ele passa um papelzinho ali e acha que está limpo, Exatamente, mas não tá. Quanto tempo o vírus da AIDS pode sobreviver? Ele pode sobreviver até 24 horas de exposição. Entendi. Então, Fora do corpo. Fora do corpo. Você vai falar, nossa, mas mesmo, né? Pode sobreviver. Se você pegar alguma coisa que você está compartilhando, você pode, de repente, pegar AIDS compartilhando alguma coisa para usar droga. E hoje o nosso país ele é o segundo colocado no maior número de transmissões, né, de AIDS pelo uso de drogas injetáveis. Nossa. Então, você que está em casa, primeiro, nem para experimentar, não use droga. Siga esse conselho. Cigarro, aquele que se usa muito no carnaval, que é o lança-perfume, a cocaína, de jeito nenhum, a maconha. Evite isso, não se dê a esse luxo, principalmente porque você pode estar não só destruindo sua vida do ponto de vista de futuro realmente, mas você pode estar adquirindo com esse hábito outras doenças extremamente perigosas. É verdade. Agora, as pessoas que já possuem o vírus HIV, elas tomam coquetéis de remédios coquetel, que é o que até azepam. prolongam a vida desse paciente. Prolongam muito. Prolongam Por isso bastante. que hoje a gente fala que quem vê cara não vê AIDS. Por quê? Porque hoje a pessoa que tem AIDS é uma pessoa como você, como eu, como a Bianca. Você não tem como saber. Se eu te disser que eu tenho hepatite B ou hepatite C, você vai olhar pra mim e falar, imagina, ela não tem nada. Porque antes, quem contraía o vírus ficava muito magro, não tinha... E era muito rápido. Era muito rápido. Porque a gente não tinha tratamento. Hoje, você tem um controle. Eu tenho pacientes que têm AIDS no consultório que já estão há 20 anos com a doença. Nossa. E se você olhar, são mulheres belíssimas que você nunca desconfiaria que tem AIDS. Nunca. Até eu, quando eu vi, eu falei, olha, realmente, eu lembrei dessa frase, quem vê cara não vê AIDS. Mas o hábito de vida dessas pessoas muda. Elas precisam constantemente estar indo no médico, Com certeza. fazendo exames de sangue. Com certeza. E, Bianca, sabe o que acontece? Muitas vezes essa pessoa, ela não tem coragem de pegar essa medicação no serviço público. Então, quem é mais diferenciado, compra essa medicação que custa uma fortuna particular. Por quê? Porque você tem lá seu nome. Você chega num hospital, você tem que falar, olha, você vai colher meu exame de sangue, mas eu sou HIV positivo. Isso gera um super preconceito. Por quê? Porque é uma doença fácil de transmitir, né? Então, do ponto de vista, assim, de compartilhamento de materiais como sangue, até a saliva, outras secreções, o esperma, a secreção vaginal. Então, as pessoas hoje realmente têm muito preconceito, têm muito medo. E isso acaba deixando essas pessoas meio que com receio de estar falando da doença. Agora, tem algum site que seja oficial que você indique para
para as pessoas que tiverem dúvidas de acessar? Tem sim, tem um site do Ministério da Saúde que fala só sobre HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Eu até tenho esse site aqui, Bianca, eu vou pegar para estar passando para vocês. Eu trouxe porque realmente é um material super, super importante. E aí vocês podem ir lá, dar todos os olhados, tirar as dúvidas, mas de qualquer maneira, sempre usem camisinha. Não, é fundamental. Conversem com os pais de vocês, é muito Isso importante realmente haver um diálogo, protege, né, entre os com pais. certeza. Eu acho que não só a parte do filho pro pai, mas como o pai falar, e aí, vamos conversar sobre sabe isso? uma coisa, Bianca, que hoje a gente vê? Tem muita gente em casa que os pais têm HIV e você não tem. Por quê? Porque hoje a gente evita muito a transmissão vertical, que é a transmissão de mãe para filho. Então, às vezes você tem seus pais aidéticos em casa, você está convivendo com essa doença, você precisa saber disso, né? Então, o site que eu comentei é o www.aids, para quem não sabe, .gov.br. Ele tem informações muito precisas e são bem sérias. Que bom, obrigada, doutora Poliana. Obrigada foi um pelo prazer. convite, Bianca, o prazer foi meu. Ótimo, espero que vocês tenham tirado muitas dúvidas, se não, entrem no site aí e se informem. Muito importante, pessoal, se informa e usem camisinha. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.